Perguntas complicadas. Aí ficou um pouco confuso, né? Aonde que Jesus estava nesse período? Jesus disse que estaria, ainda hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Mas como ele poderia cumprir essa profecia se ele entregou o Espírito ao Pai? E se ele entregou o Espírito ao Pai, na sexta, como é que no domingo da ressurreição ele disse para Maria, eu ainda não subi para o Pai? Então, se eu ainda não subi, como é que ele pôde levar o rapaz no paraíso naquele mesmo dia? E no vídeo de hoje, a ouvinte do programa fez uma pergunta difícil ao pastor César Cavalcante. Como teria sido possível Jesus levar o ladrão da cruz ao paraíso se Jesus morreu primeiro que o próprio ladrão? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Último do dia, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Beatriz. Beatriz, fala de onde, Bia? Eu falo de Minas Gerais. Minas, pois não, minha irmã. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui. A primeira é sobre aquela passagem lá de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, aonde que diz, será salva dando à luz filhos. Como que se interpreta essa passagem? Tá, e a outra? A outra pergunta é, Jesus, ele diz lá para o ladrão na cruz, que naquele dia ele estaria no paraíso com ele. Porém, Jesus entrega ali ao Pai o seu Espírito. Então, como Jesus, ele esteve no inferno, como diz algumas correntes teológicas? E onde que ele estava nesse período ali de morte? E quando, por exemplo, Maria, ela segura ali os pés de Jesus após a ressurreição. Aí ela diz ele diz para ela, né, não me detenha porque eu ainda não subi ao Pai. Aí ficou um pouco confuso, né, aonde que Jesus estava nesse período. Boa, obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Por nada, Deus abençoe. Amém. Perguntas dificílimas, hein? Bia, pega leve aí, minha irmã, pega leve aí. Perguntas complicadas. Vamos lá. Vamos de trás para frente. Jesus disse que estaria, ainda hoje, né, estarás comigo no paraíso. Mas como ele poderia cumprir essa profecia se ele entregou o Espírito ao Pai? E se ele entregou o Espírito ao Pai, na sexta, como é que no domingo da ressurreição ele disse para Maria Magdalena, eu ainda não subi para o Pai? Então, se eu ainda não subi, como é que ele pôde levar o rapaz no paraíso naquele mesmo dia? A primeira fase dessa resposta pode ser que ela escandalize alguém, porque eu vou tentar mostrar para vocês uma questão que é a localidade ou a localização do paraíso nas Escrituras. O paraíso é um lugar, e esse lugar esse local, ele muda a sua geografia algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, o paraíso, do grego paradeisos, já esteve entre aqueles rios de On, Pison, Tigre e Eufrates. Ali, Deus plantou um paraíso dentro do Éden. Já esteve ali. Só que o apóstolo Paulo, quando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, eu não sei o versículo, ele diz assim, é 2 Coríntios 12, por que não deu certo? Caiu no 11. Né? 2 Coríntios 12 diz assim, conheço um homem que Cristo no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Esse cara foi para o paraíso e viu coisas inefáveis. Veja bem, um pouquinho antes, ele fala que essa mesma pessoa foi arrebatada até o terceiro céu. Se no corpo, fora do corpo, não sei. Mas ele foi arrebatado ao paraíso. Ele está dizendo que o paraíso é no terceiro céu. O paraíso está no terceiro céu. Mas isso é o apóstolo Paulo, depois da crucificação de Cristo, 3 anos depois da crucificação de Cristo, é que ele se converte
para falar a respeito disso. Ademais, você tem o texto de Efésios, capítulo 4, não é? 4:7, eu acho. Efésios 4:7, que diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, porquanto diz: ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, que está baseado no Salmo 68. Subiste à altura, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas e tal, tudo mais. O que a teologia cristã declara na história da igreja sobre isso? Que a localização do paraíso, ela muda de lugar. Ele já esteve lá no Éden, depois, segundo o apóstolo Paulo, no terceiro céu, mas o próprio apóstolo Paulo, que esteve lá no corpo ou fora do corpo, nem ele mesmo sabe dizer, no terceiro céu, no paraíso, que está no terceiro céu, veja, o paraíso já esteve aqui perto dos rios que eu citei, mas o apóstolo Paulo fala que ele foi no paraíso que está no terceiro céu. E esse mesmo apóstolo Paulo fala que um dia Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Significa que em algum momento da Bíblia, da história, esse paraíso já esteve nas partes baixas. Por isso ele, subindo ao alto, levou cativo. Mas isso não é da minha cabeça apenas. É da minha cabeça também, porque eu sou um pensador, estou pensando aqui. Mas existe um texto em Ezequiel, capítulo 31, que diz assim, vamos lá, versículo 6: todas as aves do céu se aninhavam aos seus ramos, assim eras formoso em sua grande formosura e extensão dos seus ramos, porque a raiz estava junto de muitas águas. Os cedros do jardim de Deus é paraíso. Os cedros dos jardins de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não se igualavam aos seus ramos, nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava à sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos todas as árvores do Éden, ao Éden aqui, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja. Portanto, assim diz Deus: como sobremaneira se levantou o seu topo no meio dos seus espaços ramos, e seu coração se exalçou à sua altura, e entreguei nas mãos poderosas, não sei o que lá. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações cortaram, deixaram, tal. Os seus renovos foram quebrados, as correntes da terra, todos os povos se retiraram deles, todas as aves e tal. E aí ele fala que, para que todas as aves juntas não se exaltem e tal. Aqui na sequência do texto, é também um texto longo, mas ele fala que esse Éden desceu às profundezas da terra. Todos aqueles do Éden desceu às profundezas da terra e tal, e cobri a profundeza da terra, retive suas correntes e as suas muitas águas do Líbano e tal, ao som de sua queda, fiz passar ao além os que descem à cova, todas as árvores do Éden, a fina flor, o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra agora. Esse texto aqui está dizendo que o Éden, que já foi lá no rio Gion, Pison, Eufrates, não sei o que lá, esse Éden aqui, que no Novo Testamento está no terceiro céu, entre o momento que ele estava lá no Éden e o momento que ele está no terceiro céu no Novo Testamento, ele já esteve nas profundezas da terra. Quem diz isso? Ezequiel, capítulo 31. Também com elas se passarão para o além e foram transpassados, tal. E ele está falando do Éden. A quem pôs semelhante glória, tal, com as árvores do Éden. Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. E ele está dizendo, o paraíso, lá o jardim do Éden, vai descer às profundezas da terra. No meio de incircuncisos já será tal. Vem para mim. A pergunta é complexa. Pastor, como que Jesus disse no domingo que ele não subiu ao Pai, sendo que ele levou o rapaz para o paraíso? E quem disse que para levar o rapaz no paraíso ele tinha que subir? Porque esse texto aqui está dizendo que ele desceu. Aliás, essa é a declaração do credo
apostólico, ou chamado apostólico, do credo dos pais apostólicos. Que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, e depois subiu aos céus. Entende? Então, quando Jesus disse para Maria, eu não me toques, não me detenha, seria não, porque eu não subi para o Pai, bom, ele está falando primeiramente do seu corpo, porque o corpo dele glorificado vai subir ao Pai 40 dias depois. 40 dias depois da experiência da ressurreição. Mas ele não disse para o ladrão que ele levaria o ladrão no paraíso em corpo. Ele poderia ter levado o ladrão no paraíso, até o paraíso, em espírito. Assim como Paulo disse, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, o ladrão, enquanto seu corpo estava na madeiro, ele poderia ter sido levado ao paraíso por Jesus, porque a salvação do nosso corpo vem por último. Primeiro é a salvação da nossa alma / espírito. A redenção do corpo acontece só no dia da ressurreição. Mas enquanto isso, enquanto o corpo está na sepultura, a alma do salvo já está no paraíso. Então, para estar no paraíso, Jesus não precisava ter subido ao Pai, conforme o texto de Ezequiel 31. Eu sei que esse texto não é muito conhecido, então eu disse, vem aqui, eu vou ler esse texto com vocês. Então, essa ideia de que Jesus não precisava ter subido para levar o rapaz, o ladrão, o bandido, não necessariamente ele deveria ter subido para levá-lo até o paraíso. E a ideia é baseada em Ezequiel capítulo 31 e os textos correlatos. Eu apresentei aqui Efésios capítulo 4 e tantos outros. Tá certo? É isso aí, meus amigos. Gostou do vídeo? Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.